O último caso da nossa semana de casos brasileiros é do goleiro Bruno e de Elisa Samúdio. Aproveite e já vai dando like e se inscrevam se não forem inscritos no canal para não perder nenhum vídeo. Roda a vinheta! No decorrer do caso, vocês vão ver que esse caso é uma patifaria. A versão que eu vou contar é contada pelo goleiro Bruno e pelo Macarrão, que é um amigo de infância dele. Na versão de Bruno, ele conta que conheceu Elisa numa das festas que ele fazia para se divertir nas residências dele. Ele fala que no meio de uma orgia de 15 minutos, Elisa engravidou. Porém, a mãe de Elisa discorda dessa versão e fala que os dois estavam se relacionando há mais ou menos uns 4 meses. Quando o goleiro descobriu que Elisa estava grávida, ele propôs um acordo para ver se ela abortava, mas ela não quis. Numa das reportagens que Bruno fez, ele fala que não queria ter esse filho porque tinha acabado de sair de um casamento muito conturbado e estava noivo. Elisa começou a cobrar pensão e Bruno começou a fazer ameaças contra a vida dela. E ela acabou fazendo uma denúncia no meio de uma dessas ameaças e fez até uma entrevista, que eu vou colocar aqui a declaração dela. E tem como a gente conversar? Eu falei assim, conversar com você é difícil, porque você é uma pessoa louca, não sei do que você é capaz. A outra vez, você já viu o que aconteceu? Teve uma confusão no Barra Grill, que me agrediram, eu não sei se foi ele que mandou, se não foi. Até então tá uma incógnita para saber se foi, se não foi. E ele falou assim, não, sai aqui na frente, vamos conversar. Saí, entrei na Cayenne dele, que ele trocou de carro, ele tá de Cayenne. Diz ele que não era dele, mas eu tenho convicções que é dele. Entrei na Cayenne, a gente ficou conversando um tempão, aí do nada entra um cara por um lado, Macarrão, amigo dele, que tem fotos no site da Globo, branquinho, que foi criado com ele de infância, desde infância, um tal de Russo, e um negão, só que então o negão foi sempre simpático, os mais folgados eram um Macarrão, e esse tal de Russo que eles não são daqui, são de Minas Gerais, da cidade dele. E aí, fizeram o quê? Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, você não queria se aparecer, você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Aí eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, eles não vão descobrir que fui eu. Aí ele pegou e falou assim, eu falei assim, tá bom, eu tiro, o que você quer? Aí ele, tá bom, vou te dar Citotec. Eu falei, Citotec não aborta com 5 meses, pra eu poder ganhar tempo. Até isso, então tava calma, tentando dialogar, e ele tava muito louco. Falou que fumou maconha a noite toda e que tava bebendo. Tava alcoolizado, bêbado e fumando maconha. Aí ele pegou e foi pra casa dele, me levou pro apartamento dele, me deu um monte de remédio pra dormir, uma bebida horrorosa, horrível, que eu não sei o que era, pra eu beber. Aí eu bebi, dormi, acordei agora, era 2 horas da tarde. Aí eles falaram, tá bom, sexta-feira você vai abortar a criança. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, se você for na delegacia ou em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde tá cada uma, sei o nome de cada uma delas. Tinha algum deles armado? Tinha. Quem que tava armado? O Russo. Inclusive tem digitais. E o Bruno que pegou a arma na mão e enfiou na minha cabeça. Ele que apontou Bateu em você? Bateu, me deu 2 tapas na cara. E apontou a arma pra sua cabeça? Colocou Conta aí a... Colocou, acho que era uma .40, preta. E o que ele levou seu, Bruno? Tá com meu RG, meu CPF e meu certidão de nascimento. E essa não foi a primeira... Como vocês viram, Elisa foi denunciar. Porém, a juíza negou a medida protetiva, pois ela não quis dar porque Elisa não tinha um relacionamento com Bruno, e sim só relações sexuais. No dia 10 de fevereiro de 2010, Bruninho, que é o bebê de Elisa, nasce e Elisa continua cobrando a pensão para Bruno. Bruno chama Elisa para o Rio de Janeiro, alegando que queria fazer um exame de DNA.
Ela mantém contato com a amiga, mas no mês de junho ela simplesmente desaparece. Agora eu vou contar a versão de Bruno do que realmente aconteceu com Elisa. Ele fala que Elisa se manteve no Rio de Janeiro por conta própria, mas a justiça alega que era cárcere privado. Certo dia, Bruno chegou num carro com sua ex-namorada Fernanda na casa onde Elisa estava, que era uma residência de Bruno. Pegaram Bruninho e foram para Minas Gerais. E pouco tempo depois chegou outro carro que estava Macarrão e Jota e levaram Elisa Samúdio para o mesmo local. Esse Jota, se não me engano, tinha uns 17 anos na época e era primo de Bruno. Ao chegarem no sítio, Elisa não imaginava que ela só ia ficar viva por apenas mais 4 dias. Segundo o goleiro, Elisa teria ido buscar 50 mil para sumir da vida dele. Porém, ela só recebeu 30 mil, mas mesmo assim ficou satisfeita e foi embora. Macarrão iria levar ela para o aeroporto, mas pouco tempo depois ele volta para o sítio e traz um menino e as roupas de Elisa. Jota também estava com eles. Bruno pergunta muito para Jota o que aconteceu e ele acaba contando. Ele fala que no meio do caminho Macarrão deu um telefonema e se encontrou com Bola. Ele fala que foram para uma casa escura onde tinha um ex-policial que o nome dele era Zezé e ele era um negro forte e alto. Teria cheirado suas mãos, amarrado elas para trás e matou ela com uma gravata. Também teria cortado o corpo dela e jogado uma mão para os cachorros comerem. E foi o tio de Jota que denunciou o caso para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Como não foi encontrado até hoje corpo nem provas, os réus foram julgados a partir de seus depoimentos. O julgamento foi uma patifaria. Era um xingando o outro de tudo que é nome que vocês imaginem. Gente, e aqui no Brasil, para concluir um caso, tem que ter diversas audiências. E quando estava acabando as audiências, quando já estava chegando no fim, Macarrão começa a dar os seus depoimentos e começa a culpar o Bola. E sem prova contra Bola, sem nada, a juíza simplesmente condena o cara a 22 anos de prisão. E detalhe, até hoje ele nega ter cometido esse crime. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses. E por Macarrão ter contado o caso, a pena dele simplesmente despencou a apenas 15 anos de prisão. Fernanda, que era a ex-namorada de Bruno, foi condenada a apenas 2 aninhos de prisão, porém sua pena foi convertida em 2 anos de serviços à comunidade. Até hoje a mãe de Elisa fala que sua filha sabia demais, por isso que quiseram queimar o arquivo. Ela fala que sua filha sabia sobre máquinas de caça-níqueis e envolvimentos com o tráfico. Hoje em dia, todos estão soltos. No atestado de óbito de Elisa, a causa-morte está por asfixia. E se a defesa de Bruno fosse maravilhosa, tinha inocentado ele, porque como é que a juíza colocou uma coisa dessa, sendo que o corpo nunca foi encontrado até hoje? Mas o caso de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!